Esto, buenas tardes, buenas noches a nuestro público que está ahorita en el webinar, a todos los Luis Chupillón, John García, quien le habla, Jean-Pierre Capoma, Robert Mayorga y Joel Estomoya, ¿no? Hoy en nuestro webinar, ¿podría bajar un poco el Word, por favor? Hoy en nuestro webinar vamos a hablar sobre una problemática muy frecuente que está sucediendo actualmente en las obras civiles, que es la falta de ética y valores en las obras de la construcción, ¿no? Teniendo en cuenta ya que nuestro título en este webinar es carencia de ética y valores en los cargos más importantes en las obras públicas y privadas. Para esto hemos traído al ingeniero Douglas Díaz, que nos va a apoyar con este webinar, ¿no? Al contrario, agradecer mucho su presencia y sobre todo su experiencia, ¿no? Gracias. Gracias. Toda gran obra no solo es hecho con lo que viene siendo las fuerzas, ¿no? Sino también con mucha perseverancia, porque por lo que vemos siempre va a haber alguno que otro problema, sea que no cuadra o que haya, siempre hay uno que otro aspecto, ¿no? Y sobre todo esto siempre va a prevalecer lo que viene siendo la, la perseverancia. Ahora le doy pase a mi compañero Salcedo con la exposición de la hoja de vida de nuestro invitado, el ingeniero. Muy buenas noches a todos, de verdad para todos es un honor en esta noche poder contar con la presencia del ingeniero Douglas da Silva. Quiero presentarle un poco la formación académica y el trayecto profesional de nuestro expositor presente en esta noche. El ingeniero Douglas tuvo una formación académica, se formó como ingeniero civil en la Universidad de Sao Paulo desde el 2012 hasta el 2016. Posteriormente hizo una especialización en proyectos de concreto armado en la Universidad Estatal de Campinas del 2017 hasta el 2020. De forma profesional, el ingeniero se ha desarrollado en diversas áreas. Una, para resaltar algunas nada más, porque es muy extenso esto, desde el 2019 hasta desde 2017 hasta el 2019, trabajó con la empresa Setenco Ingeniería en la línea 5 del Metro de Sao Paulo para el Metro de Sao Paulo. Posteriormente también trabajó en operaciones de agua, todo en este mismo año. Luego, del 2019 hasta el 2020, también trabajó en la ferrovía de norte a sur para la empresa Rumo. Todo esto lo trabajó con el consorcio, con un consorcio SAIR como gerente de producción. Desde el 2020 hasta el 2021, trabajó con Ingeniería Getenco en la Autoría de Agua Bruta del Río, y posteriormente también tuvimos el honor de que un profesional venga a nuestro país, a Perú, donde se viene desarrollando desde el 2021 hasta la actualidad en el sector de sistema de agua potable y alcantarillado, en la parte alta de Chorrillos en Lima, trabajando, ¿sí?, para la empresa CESBE Ingeniería como jefe de producción. Así es que, pues, sabiendo con qué profesional contamos esta noche, es un honor para nosotros y presento, le doy el pase al ingeniero Douglas da Silva con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Como usted dijo, passei por algumas obras, estamos aprendendo a todo tempo. Estou acá em Peru, empecé em CESB, como você disse, em 2021, e aí estava em uma outra obra e me trajeron para cá para apoiar um engenheiro que é nosso jefe, não? E que tem também muito conhecimento. É um grande aprendizado, não falava nada de espanhol, então está sendo uma experiência incrível. Espero que vocês, quando se formem engenheiros, quando tenham a oportunidade que eu tenho de ir a outro país e de conhecer outras culturas, não? É muito bueno, é bem bacana. Ingeniero, ¿Sí? ¿Y usted qué opina sobre la ética, sobre actualmente la ética en las obras? Bueno, la parte ética, acá em Peru, vou falar um pouco mais de acá, não? Até por la cultura de vocês, são mais formais que nós outros brasileiros.
a ética entre os profissionais. Se hablam muito engenheiro, especialista. Então, acá é bacana esta parte, pero como é o tema do trabalho de vocês, não? Isto esconde uma série de coisas que se deparamos em meu país, em todo o mundo, não? Com as corrupções, não? E obra, como falei hasta um pouco mais cedo com vocês, obra muito fácil de ocorrer isto, porque temos gente de todo jeito, de todas as classes, não? Temos o obreiro que ganha um sueldo 1.500 por semana, e temos gente, gerentes, diretores, que ganham por mês 30, 40, 50 mil soles, não? E essas pessoas, todas elas juntas, não? Pero todas podendo ser esta má conduta, não? Todas elas. Acá em nossa obra, por exemplo, eu vim para cá por conta destes problemas, não? Quando o engenheiro que veio transferido de Brasil para cá se deparou com as problemáticas e começamos a ver os processos, a verificar as conferências. Não se tinha. Isto para uma obra, você sabe que você tem a conferência de campo, que chega de material. Se você não faz um bom controle, o que ocorre? Desvio de material. Isto ocorre lá abaixo. Você tem negociações com empreiteiros, com provedores, com terceiros. E isto pode ter desvios de materiais. Então, cada um em sua classe, não? Isto é complicado. E o que encontrei acá foi no controle. Controles bonitos, lindos, bem hechos, pero quando você buscava mais, sem nada de conferência, sem nada de análises, nada de critério. Então, existe que nós outros engenheiros, quando temos nosso cargo, eu como chefe de produção, empecé acá em consórcio em obras civis, não? Empezar com os controles de recursos, o pedido de cimento, hace um pedido de cimento, por que está sendo este pedido? Para que frente de trabalho? Para quais elementos você vai fazer com este pedido? E não fazer um pedido promédio de que está se usando e listo, compreende? E isto para todos os materiais, madeiras, ladrilhos, isto já genera um controle, você já queda mais atento. E cada um em sua esfera, nós outros de produção, oficina técnica, acompanhando os trabalhos, mirando se não está tendo desvios de horas, não? Lá, auditoria, mirando o que está sendo contratado com os provedores, com os materiais, se está comprando o mais barato, se está comprando o provedor de melhor posição financeira, porque é para isto que nós outros estamos contratados, não só para ser engenharia, mas engenharia financeira também, porque o projeto só genera trabalho, genera esforço com plata, ¿no? Ingeniero, tengo una pregunta. Sí. ¿Nos podría más o menos comentar desde qué punto de su experiencia que usted tiene ha solucionado su último problema ético en una obra que esté actualmente o pasada, ¿no? Vamos allá. Voy a hablar de nuestra obra. Nuestra obra tenía un problema muito sério com combustível. Combustível, nós outros com uma produção muito baixa, e me deparei um dia em lá caminhonete, caminhando em la obra, o caminhão de combustível parado e entregando diesel para as outras caminhonetas. Mira, vamos a ver os controles de diesel. Tinha operadores de retroescavadora falsificando horas,
tinha operadores com máquinas só ligadas, em funcionamento, pero não trabalhando. Isto com uma pequena análise de números, porque um equipo tinha uma produção diária e este equipo não estava produzindo o mínimo, e com estas análises chegamos a uma demissão de petroleiro, de la empresa que maneja o combustível, a pessoa que controlava este recurso. Foi isso, com análises pelos provedores dos equipos e o que temos em obra, basicamente. Basicamente, já tinha um controle, mas nadie parava para ver o controle se estava correto, se os números estavam listos. Não? Basicamente foi isto. Foi um problema que encontramos em la ordem de gastos de $500 milhão de soles aí por mês, e não produzíamos 300, 350, era um custo aceitável, né? Ok, ingeniero, muchas gracias. Le doy paso a mi siguiente compañero. Ya. ¿Quem mais? Tu audio, Joel, tu audio está apagado. Perdón, me gustaría hacer una pregunta más, ¿no? Así como uno de los claros ejemplos para ver si está mal o está bien es un control que ha hecho justamente cuando ha llegado a la empresa, un control de números, ¿no? Que es la primera forma de saber si está bien o está mal, o si hay malos manejos, ¿no? Esto quisiera saber si en Brasil también se ha encontrado con este tipo de obra, o la obra, digamos, era un poco más limpia, ¿no? Hace rato comentó de que existe en todo lado, pero ¿y cómo bajamos esa problemática a nivel general, ¿no? Fuera de los controles. Los controles es uno de las formas de bajar, pero también vemos que de repente puede existir otro tipo de controles. Os controles são a base de tudo. Se você tem controles bem hechos, você vai saber onde está aplicando seus recursos. Pero atrás do controle tem quem? Nós outros. Nós outros estamos atrás do controle. Foi o que ocorreu acá e que ocorre em outras obras. Existe o controle, pero a gente que está controlando não está sendo controlada, não está sendo pressionada para ser um bom trabalho. Não? Em Brasília também já encontramos diversos tipos de desvios de materiais. Uma vez trabalhei em uma obra, era uma obra pouco grande para ser assim, tinha mi frente de trabalho tinha 200 quilômetros, então era muito largo, não? Então descobrimos que os caminhões boquetes de arena entravam na obra e saía por outro frente lleno de material. Então, como instalando câmeras de segurança, hicimos um manejo com a equipe de segurança também, de registrar, e uma pessoa conferindo que entrava e que saía. Então, existem muitas maneiras, não, de você ir sendo durante a obra e ir evitando isto, porque vai se passar. Infelizmente, espero que vocês tenham a oportunidade de trabalhar em obras grandes, onde você aprende muito, vê muitas coisas e se passa, porque você lidar com 1.500, esta nossa obra, estávamos falando uma vez, tinha 1.500 pessoas, não? 1.200 pessoas, é muita gente, e gente de todo jeito, não? Então, a conferência, o controle é constante, né?
y la creación de controles son constantes. Ya, voy a estar pasando un link mientras va presentando de repente la aplicación o algún comentario final que quiera hacer algún compañero. Voy a estar pasando un link al chat para una asistencia por medio de un formulario. Ya. Ingeniero, buenas noches. Un Buenas. gusto tenerlo acá en la reunión. Gracias. Agradecer su presencia. Quería Gracias. hacerle una pregunta. Sí. ¿Qué opinión tiene sobre la empresa Odebrecht, que bastante tiempo operó acá en el Perú y, bueno, Sí. fue relacionado con actos de corrupción? ¿Qué opinión usted tiene sobre dicha empresa? Bueno, conosco la empresa, trabalhei em um consórcio com eles. É assim, eles quedaram muito grandes, muito grandes por manejo institucional. E vocês viram muito acá em Peru. Foi a corrupção, não? Também temos outras empresas, Camargo Correia, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão, que é OAS, que aqui vocês chamam de OAS, né? Que eram muito grandes também, que seu principal manejo era a instituição. Quem? Governo, manejo com o governo brasileiro, governo de Peru, governo de Angola. Eram empresas gigantescas, com um conhecimento de engenharia gigantesco, fizeram grandes obras em Brasil, fizeram a maior obra de Brasil, que foi a última, 32 mil milhões de reais, uma obra gigantesca que o nome é a usina hidrelétrica de Belo Monte. Vocês buscarem sobre esta obra, é uma obra incrível, incrível. Assim, muita gente passou allá e todas elas estavam, pero com corrupções. São grandes empresas, tinham grandes colaboradores, não? Acá em Peru, o presidente hoje de Odebrecht Mundo é o presidente que estava acá em Peru. O presidente de Odebrecht Peru é hoje o presidente de Novo Honor, que é quem controla todas as empresas Odebrecht, não? Que hoje chama Novo Honor. É uma grande empresa e, infelizmente, para crescer da maneira que cresceram, fizeram muitas atividades ilícitas. Não? Esta é a verdade. Muita gente aprendeu bastante, que escuto acá de meus amigos brasileiros, que a gente que começou trabalhando em Odebrecht são grandes profissionais hoje, porque realmente as obras que eles fizeram e fazem são sempre de uma qualidade, de um conceito de engenharia incrível, pero com estes manejos, não? E não devemos culpar só as empresas. Uma coisa que escuto acá muito é corrupção por Odebrecht, corrupção por Andrade Gutierrez. Nós outros devemos culpar nós outros mesmos. Não nós outros acá, tudo estão aprendendo, tudo, mas a população em si. Porque quando você fala de corrupção, não são só as empresas, são os políticos, não? E também temos lá, como pode falar? Sempre falamos, mira, os políticos são os mais corruptos, não? As empresas são corruptas, a gente trabalhadora, muitos são corruptos, que passamos em obras, desde o obreiro ao gerente de contrato, roubando, fazendo atividades ilícitas, não é correto, não? Então, não é culpa só de uma ou instituição ou uma empresa, é um todo, não? E que eles hiciram de uma forma gigantesca, foi esse que chamamos em Brasil, no emparelhamento de los órgãos públicos e privados, não? Hiciram um listado de empresas, mira, essas empresas ganham estas obras, estas empresas ganham estas obras, e
acá não foi diferente, não? Como em Brasília, como em Angola, e isso não vai parar por agora, não. Isso vai continuar, infelizmente. Mas é uma grande empresa, com grandes obras. Se vocês buscam, se vocês têm a curiosidade de buscar as obras que o Odebrecht ha hecho, é incrível. Belo Monte, Itaipu, em Brasília, é uma outra, lá a segunda maior usina hidrelétrica, creio, do mundo. Da América do Sul, eu creio que é a primeira, Itaipu, gigantesca. Tem Belo Monte, e uma fora de obras que são gigantescas. Mais alguma pergunta? Compañeros, ¿alguna pregunta final, algunas palabras finales de repente? Más Se que não todo acotar, tem alguma coisa a seu gosto, pode perguntar sem problemas. Justo, a ver, para comentar, justo hablaba de otra de las formas de corrupción, no solo es una empresa, sino que para que haya corrupción está confabulada con otros esquemas más. Puede ser un esquema político, puede ser el esquema personal, ¿no? Moral de cada quien. Sí. En ese sentido, yo creo que también, entonces, una forma para poder mitigar también la corrupción, aparte del control numérico, ¿no? de las cosas que ya se habló, también es un poco acerca de los valores morales personales, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué le parece a usted lo que hace la Universidad César Vallejo, que es donde estamos estudiando, en donde justamente toca estos temas como estudio, ¿no? Como parte del estudio del profesional, donde trata de insertar valores a los alumnos, justamente enseñándoles estas problemáticas, ¿no? Para que ellos cuando salgan a trabajar tengan en cuenta todo lo que genera esta problemática, porque esto genera pérdidas al gobierno, que a las finales son pérdidas para nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo usted ve, con qué ojos ve que la universidad puede hacer esto con los alumnos, ¿no? De darle un curso acerca de... Muy importante. Eu penso de uma maneira, não? Isto que a universidade está fazendo, nós outros teríamos que ter em la escola, não? Não sei, acá em Brasília está se peleando muito em poner em la escola de los niños poner um pouco sobre política. Sabemos que acá em nosso continente temos viés um pouco mais de esquerda, pero se tentarmos ver isto um pouco mais amplo, não só direita e esquerda, não? Em tentar venir dos ninhos, não? Educação, porque a corrupção, em minha opinião, é a falta de educação, é a falta de costumes, é a falta de princípios. Isto é corrupção, porque eu hablo por mim, não é um processo, mira, puedo ganhar plata, pero para que essa gana, não? Que viramos muito uma pelea por poder, uma pelea por plata, e que sempre causa um dano para alguma pessoa, para um ninho, para uma mulher, um homem. Isso não é bacana. Como ser humano, não me gusta. O que a universidade está sendo de enfocar neste tema que, para nós outros engenheiros, vocês vão se titular, vão trabalhar em obras. Um dia em sua vida de 30, 40 anos trabalhando, alguma pessoa vai te oferecer, querer te passar alguma plata, querer te dar algum... Isso vai ocorrer. E isto, espero que vocês recordem disso. Não é bueno, é melhor você dormir com sua cabeça em seu travesseiro e falar, mira, estou limpo, estou trabalhando honestamente, estou fazendo minha parte. Não é porque outro hace, que você sabe que outro hace, que você vai fazer.
E o que lá a universidade está abrindo a porta para vocês escutar de uma pessoa que trabalha, como vão ter de outros, vão ter de seus padres, vão ter de seus amigos, de seus conhecidos. Isso é muito importante. É bacana que eles estão fazendo. Eu não tive em minha universidade, mas em minha casa tive um pouquinho. Más bien muchas gracias, ingeniero, por por ser parte también de nuestra formación ahora, actualmente como somos estudiantes. También muchas gracias a los asistentes, a mis compañeros que han hecho posible este webinar, y más bien agradecerles. Estamos en un proceso y en el proceso estamos haciendo lo mejor que podemos. Gracias a la universidad y muchas gracias a usted. Espero que sea de su agrado. Gracias, ingeniero. Espero también algún momento volver a compartir de repente algún trabajo que tengamos, contar con su apoyo también. Usted sabe, Moisés, tem outros amigos engenheiros hablo com eles para participar, o que nós outros puder colaborar com vocês, apoiar vocês aí, é muito importante, e quedo grato por la invitação, é importante para mim também, conhecer, ver as perguntas, entender o que pensam, é importante. Muchas gracias, compañeros. Gracias con todos. Bueno, damos el webinar por terminado, siendo las 7:50. Que tengan buenas noches. Buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches, muchas gracias. Gracias.